Em uma região do mundo como o Brasil, onde o socialismo virou senso comum popular e políticos não têm qualquer receio de aprovar as leis populistas mais descabidas e sem sentido, não é de se surpreender que surjam trobozongas legais que só existem aqui. Tem até um apelido para isso, jabuticaba, mas é um apelido absolutamente injusto. Jabuticaba, para quem não sabe, é uma frutinha preta com semente grande, doce, muito gostosa, muito comum aqui no Brasil, que, ao contrário do que muita gente pensa, não tem só aqui no Brasil não, é comum em toda a América do Sul, e tem parentes em outras regiões tropicais do mundo, mas com o nome jabuticaba e o tipo específico que estamos acostumados, é só aqui mesmo. O famoso economista Mário Henrique Simonsen, um raro economista brasileiro admirador de Milton Friedman, teria dito certa vez que se só existe no Brasil e não é jabuticaba, é besteira. Eu discordo dessa frase do Henrique Simonsen. Acho que existem várias coisas que só existem no Brasil e são coisas boas, mas evidentemente não é o caso da meia entrada, onde ele absolutamente tem razão, é uma besteira sem tamanho. Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Quem inventou essa história de meia entrada? Repare que chamar coisas que só existem no Brasil de jabuticaba é injusto com a jabuticaba, e também não faz jus ao que Mário Henrique Simonsen disse. Ele exceptuou a jabuticaba. Tudo que existe só aqui e não é jabuticaba é que é besteira. Jabuticaba é uma coisa boa que só tem aqui. Uma das muitas coisas boas que só tem aqui. Meia entrada não é jabuticaba, é só uma besteira mesmo. E pior, uma besteira perversa do ponto de vista econômico e político. Sim, infelizmente, no que se trata de leis positivadas, o que mais tem são besteiras, trobozongas legais que só existem aqui. Eu fiz uma pesquisa na internet sobre a origem da meia entrada, não encontrei muito material, então vou falar o pouco que eu achei, correndo o risco de estar errado em algum ponto. Se errei algo em minha pesquisa histórica, por favor, me corrijam nos comentários. Meia entrada sempre foi uma forma de promoção de cinemas e teatros já há muito tempo. Já existia muito tempo atrás mesmo. Na minha juventude, nos anos 1980, havia a campanha Vá ao Teatro. E lembro da brincadeira que o pessoal fazia na faculdade acrescentando "mas não me chame". Era uma campanha voluntária dos teatros que oferecia dias com meia entrada para estudantes, justamente para criar o gosto pelo teatro nos mais jovens. Alguns cinemas, da mesma forma, começaram a fazer isso, ofereciam meia entrada para estudantes em dias em que havia tipicamente pouco movimento. A lógica era a mesma do teatro. Aquele dia, geralmente terças ou quartas-feiras, era um dia morno mesmo que o cinema não iria encher e, de certa forma, o cinema estava criando o costume de jovens em ir ao cinema, o que poderia render mais frutos no futuro. O jovem, adquirindo o hábito de frequentar cinema ou teatro, continuaria fazendo isso quando adulto, se tornando consumidor dos serviços. Repare que, até aqui, tudo segue a lógica do mercado, empresas dando desconto, aproveitando melhor seus ativos, visando extrair o máximo de lucro possível. Estudantes beneficiados devido ao seu potencial de consumidores futuros, e esse tipo de coisa é muito comum em outros lugares do mundo também. Esse tipo de meia entrada tem no mundo todo. Museus, cinemas, teatros, voluntariamente fazem dias e horários com meia entrada para estudantes, exatamente com a mesma ideia. A meia entrada voluntária, dada em dias específicos para estudantes, é uma boa política de livre mercado, está de acordo com a ética libertária e tem toda uma justificativa econômica por trás. Ela sim existe no mundo todo, mas não o que a gente conhece hoje como meia entrada, que é sim uma jabuticaba brasileira. A coisa começou a entortar quando Marcelo Alencar, governador do PSDB do estado do Rio de Janeiro no período de 1995 a 1999, querendo ganhar eleitores mais à esquerda, criou uma lei estadual tornando a meia entrada obrigatória. Veja, Marcelo Alencar é esquerdista, socialista, praticamente comunista do PSDB. Mas voltando no tempo para a mentalidade dos anos 1990, ele era taxado como direita radical então. Foi ele que destronou o império brisolista que havia se instalado no Rio de Janeiro desde os anos 1980, destruindo completamente o Estado. Mas ele próprio era esquerdista, centro-esquerda do PSDB, mas sem dúvida alguma de esquerda. E queria ganhar mais votos mais à esquerda ainda.
Então ele chamou a UNE, a União Nacional dos Estudantes, que é praticamente um soviete, vocês conhecem, e criou a Lei Estadual 2519 de 1996, que obrigava meia entrada em cinemas, teatros, shows e mais um monte de coisa para estudantes do primeiro grau, que hoje seria o ensino fundamental, até a faculdade, regularmente matriculados na rede pública ou privada. E colocou na lei que a carteirinha da UNE e de outras centrais comunistas socialistas é que faria a mágica acontecer. Ou seja, ele literalmente vendeu a liberdade da sociedade para as centrais comunistas estudantis em troca de apoio delas nas eleições seguintes. E pior, não conseguiu, perdeu as eleições seguintes. Bem feito para ele. Mas lembre-se, o castigado mesmo nessa história foi você, que paga por esse erro até hoje. Veja como o populismo socialista, a saída fácil e ilusória, consegue gerar lucro para os parasitas burocratas e, ao mesmo tempo, sacanear todo o sistema de preços do mercado, gerando prejuízo para todas as pessoas. Ele obrigou todo mundo a dar meia entrada em tudo. Os estudantes mais burrinhos acharam isso ótimo. Lógico, muito melhor pagar meia entrada do que pagar a entrada inteira, não é? Mas só sendo realmente tapado como estudantes brasileiros para achar que o preço de algo é definido apenas por quanto o dono do lugar quer cobrar. Lógico, ele tem que fazer frente aos custos. As sessões de meia entrada voluntária que haviam antes eram aquelas que já tinham pouco público, então era um incentivo válido que não aumentava o custo total do dono do cinema ou da casa de show. Agora que todas as sessões passaram a ter meia entrada, os cinemas, teatros e casas de show precisaram fazer e fizeram o óbvio, dobraram o valor do ingresso. O valor real do ingresso é a meia entrada. Na verdade, os estudantes perderam, porque antes, pelo menos, eles tinham essas sessões e dias específicos com meia entrada de verdade. Agora, o cinema não pode mais fazer isso porque o nome do ingresso cheio já é meia entrada. Pior que isso, pessoas que não estudavam, por exemplo, pessoas pobres que abandonaram o estudo porque precisavam trabalhar, eram penalizadas, porque agora precisam pagar o dobro do valor. Veja, isso não é bom para o cinema ou para o teatro, porque acaba virando um desincentivo para as pessoas irem a esses shows. A pessoa vê o preço do ingresso inteiro e fica desincentivada, desestimulada de ir. Pior, dificulta todo o controle de caixa e planejamento, porque você não sabe quantas pessoas de meia entrada vão aparecer no seu show. Então é ruim para os estudantes, porque eles não estão pagando menos do que pagariam. É ruim para as pessoas que não são estudantes, porque elas agora têm que pagar o dobro. E é ruim também para os cinemas e teatros, porque o planejamento como um todo acaba ficando mais complexo. Acaba todo mundo pagando mais caro, única e exclusivamente para favorecer quem? As associações soviético-comunistas de estudantes, que lucram com a emissão de carteirinha de estudante, e o político populista socialista que ficou pagando de bonzinho e ganhando voto. Mas nem preciso dizer que o pior é que, com tantos benefícios para os parasitas públicos, as únicas pessoas prejudicadas sendo indivíduos e o mercado, a ideia se popularizou rapidamente em outras máfias estaduais do país. Rapidamente, outros estados embarcaram na mesma canoa furada, São Paulo, Rio Grande do Sul, depois praticamente todos, avacalhando totalmente o mercado apenas por um benefício político marginal que só existe porque o bananense médio parece que tem derretimento mental ao pensar em economia. Não consegue sair do paradigma marxista de que os preços são definidos por uma estrutura de burocratas que definem qual é o preço. Não consegue perceber que ele paga o valor total na meia entrada e que só existe agora é metade do dobro. Lógico, políticos adoram essas coisas de estrepar todo mundo desde que eles ganhem um punhado de votos. Então, a própria lei do Estado do Rio foi ampliada em 2000 para incluir pessoas até 21 anos. Depois, em 2002, professores da rede pública também ganharam o suposto benefício. Em 2003, passou a incluir também idosos, por lei federal. Finalmente, em 2013, Dilma, quem mais, não é? Jogou a besteira incubada na República Soviética do Rio de Janeiro no ventilador de todo o país, criando uma lei nacional obrigando a meia entrada. Ou seja, foi o paspalho parasita do Marcelo Alencar o culpado por iniciar essa besteira toda, mas foi acompanhado por inúmeros outros parasitas com ânsia de se aproveitar do pensamento lerdo do estudante médio bananense, que culminou na estocadora de vento, a Mandioca Sapiens, que pregou o último prego nesse caixão, condenando todos os estudantes a pagar metade do dobro para sempre,
prejudicados, porque agora não podem nem ter aquele desconto real que havia em dias de baixo movimento. E ainda alienando adultos e trabalhadores desse tipo de diversão, avacalhando todo o sistema de preço. Tudo isso porque esse pessoal é incapaz de entender o básico do básico sobre livre mercado. Por que a meia entrada é ruim? Bem, como eu expliquei, se simplesmente dobrar o valor fosse suficiente, nem faria tanta diferença assim, mas não é só isso. Ela acrescenta riscos e incertezas no mercado. Preço é um indicador único que o planejador da casa de shows, do cinema, do teatro consegue estimar com base nos preços dos seus insumos e incertezas quanto ao número de pessoas que vão comprar ingresso e tudo mais. Sempre existe alguma incerteza em todo o negócio. Ninguém sabe, no caso de cinemas, teatros e shows, quantas pessoas vão aparecer, vão querer ver aquele show, mas isso é algo que o empreendedor tem que trabalhar de qualquer forma. Agora, além dessas incertezas comuns e necessárias ao negócio dele, inclui-se mais um enorme conjunto de incertezas. Quantas pessoas de meia entrada vai aparecer e quantas pessoas de entrada inteira? Quantos fiscais inventando besteira aleatória para conseguir arrego vão aparecer? Quantas pessoas vão comprar meia entrada sem ter direito e depois vão arrumar confusão na entrada? Enfim, onde haviam as incertezas mínimas do negócio, agora existem várias incertezas criadas pela lei idiota. E a forma do empreendedor de lidar com qualquer incerteza é quantificando a incerteza e colocando isso como uma margem de erro no valor do preço. Todo o negócio agora ficou menos eficiente, porque o cálculo econômico foi atrapalhado por uma baboseira socialista. Uma regra aleatória parida por um burocrata que não vai sofrer nenhuma das consequências do seu erro. Portanto, não é como se apenas dobrar o preço fosse suficiente. O empreendedor tem que incluir o custo dessas incertezas também no preço. Então, no final das contas, o preço mais do que dobra. Lógico, tal idiotice jamais deveria ter sido sequer considerada, mas agora que foi, ela gera um problema. Quando a meia entrada obrigatória virou lei, levou meses para os preços se ajustarem ao patamar do dobro mais um delta. Porque ninguém podia simplesmente dobrar o valor do dia para a noite e arriscaria um processo por uma dessas leis idiotas de preços abusivos que existem por aí. Houve todo um processo de acomodação do mercado no novo patamar de incerteza e custo. Assim funciona o mercado. Ninguém obriga que os preços subam, ninguém nem obriga que os preços desçam. Hoje, o principal argumento da galera esquerdista sobre isso é: ai, mas você acha que se acabar com a meia entrada os preços vão cair? Não, eu não acho isso, não vão cair. Ninguém está dizendo que os preços vão cair automaticamente. O que vai acontecer é que alguns empresários vão perceber que podem lucrar se diminuírem um pouco o preço da entrada, porque afinal agora o sistema comporta isso, permite isso com os custos. Esses poucos empresários que abaixarem um pouquinho o preço vão ter mais lucro, vão acabar forçando outros empresários a baixarem um pouquinho também. Daí mais para frente, outros empresários vão perceber que podem baixar mais um pouquinho porque o sistema comporta aquilo, e eles abaixando um pouquinho o preço, eles trazem mais gente e ganham mais lucro. No final, tudo fica mais simples, a tendência é que o valor lá na frente, daqui a anos, descontada a inflação, acabe sim um pouco abaixo do valor da meia entrada de hoje, devido aos ganhos no processo e à redução das incertezas. Mas isso vai levar meses, anos, não vai ser de uma hora para outra. Se acabar com a meia entrada agora, o valor não vai cair imediatamente não. Não é assim que funciona o mercado. Então, eu daria até uma sugestão que talvez funcione lindamente, a meia entrada universal. Quero ressaltar que esse texto originalmente foi publicado no meu canal no dia 25 de janeiro, portanto, muito antes deste assunto da meia entrada universal ganhar as redes. De qualquer forma, repito aqui o meu ponto que eu já fiz lá atrás. O político que quiser se dar bem com meia entrada, sendo tão populista quanto seus predecessores e ainda resolvendo boa parte dos riscos de mercado, só precisa de uma lei dizendo que, no intuito de incentivo às artes e culturas, que limitava o acesso de pessoas que trabalhavam apenas e que pessoas que estavam entre 21 e 65 anos, como queremos que todos participem da cultura e de espetáculos aqui no Brasil, fica instituída a meia entrada universal. Todo mundo tem direito à meia entrada, fica dispensada a apresentação de qualquer tipo de documento na hora de comprar o ingresso, os estabelecimentos não precisam mais discriminar o valor da entrada cheia, podem apenas discriminar o valor da meia entrada, porque todo mundo vai pagar meia entrada daqui para frente. Assim, não assustam os clientes que veriam o preço da inteira e ficariam desestimulados, e também não dão a desculpa de que você vai acabar com a meia entrada, o preço vai subir.
Pronto, os caras que temiam que iriam pagar mais com o fim da meia entrada podem deixar seus medos keynesiano-marxistas para lá. Se houver subida no preço, será só mais uma subida no preço normal, porque não se extinguiu a meia entrada. E para aqueles que vão reclamar que, mas se é meia entrada para todo mundo, então não é meia, podem ser respondidos com muita propriedade apontando o que você tem contra pessoas que trabalham, o que você tem contra adultos, por que você acha que tem direito a meia entrada e eles não. Lógico, daqui a alguns anos pode-se fazer outra lei dizendo que não é mais necessário usar o termo meia entrada, considerando que o valor da entrada é um só. Pode-se voltar a usar o termo entrada. Quebra-se o problema em duas partes e assim saímos dessa armadilha socialista. Talvez, depois de resolvida essa besteira socialista em alguns anos, os cinemas até se atrevam novamente a fazer promoções de verdade em dias menos concorridos. Quem acompanha o meu canal sabe, mas eu me sinto na obrigação de reforçar que não sou favorável a legislação nenhuma. Toda lei rabiscada por políticos é errada e ilegítima. Não importa o quanto ela te ajude ou te atrapalhe, porque no final ela só beneficia políticos e os amigos destes. Se você foi beneficiado por uma lei, é só um efeito colateral temporário. No final, isso vai se virar contra você, porque lei nenhuma no Estado é feita para qualquer coisa que não seja ajudar ao próprio Estado e a seus amigos. Minha sugestão é só no sentido de quebrar essa lenga-lenga socialista de keynesianos marxistas que não conseguem somar e ficam aí chorando no Twitter contra o fim da meia entrada. O que eu acho que seria legal é acabar não só com a lei da meia entrada já, mas acabar com qualquer lei que regule mercados e preços. Na verdade, acabar com qualquer lei positivada. Lei justa é necessariamente voluntária, fora da ética libertária do direito de propriedade absoluto, apenas se você explicitamente, via aceite livre e espontâneo, se comprometeu com uma lei é que ela pode valer para você. Apenas se você assinou um contrato com uma empresa de segurança privada é que isso se aplica a você. E por final, parem de chamar essas coisas de jabuticaba. A jabuticaba não merece esse tipo de besteira. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.